Ele é reconhecido em cada canto do planeta por suas roupas vermelhas e seu riso icônico. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro homem por trás da lenda não vivia no Polo Norte, nunca viu a neve e foi um prisioneiro de guerra que enfrentou o Império Romano? Esqueça as renas e os elfos. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem de temperamento forte, caridade silenciosa e uma trajetória marcada por perseguições e milagres que a história tentou simplificar. Você acredita que conhece o Papai Noel? Prepare-se, pois a realidade é muito mais profunda. Você prefere a magia da lenda ou a força de uma história real? Feche os olhos por um instante e esqueça o frio do Polo Norte, as renas voadoras e as oficinas de brinquedos. Para entender o homem por trás do mito, precisamos viajar no tempo, atravessando 17 séculos de história, até uma terra de sol escaldante, poeira dourada e oliveiras centenárias. Estamos na província da Lícia, parte do vasto Império Romano, onde hoje se encontra a costa sul da Turquia. O ano é aproximadamente 270 depois de Cristo. Entre os grandes pilares de mármore de Patara, uma cidade portuária vibrante e barulhenta, nasceu um menino chamado Nicolau. Ele não era um elfo ou uma figura mágica. Ele era um cidadão romano de origem grega, herdeiro de uma fortuna colossal. Mas a vida de Nicolau não seria definida pelo que ele possuía, e sim pelo que ele estava disposto a perder. Hoje, vamos desvendar a trajetória de um homem cujo temperamento e caridade desafiaram imperadores e moldaram a cultura ocidental. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Nicolau de Mira. Deixe nos comentários. Você já imaginou que a infância de Nicolau foi cercada pelo luxo que o comércio marítimo proporcionava? Seus pais, cristãos devotos, em uma época em que a fé era um risco, geriam frotas que cruzavam o Mediterrâneo carregando trigo, azeite e tecidos preciosos. Nicolau cresceu ouvindo o som das ondas batendo no porto e observando a diversidade de povos que passavam por Patara. No entanto, a segurança de sua riqueza foi estraçalhada por uma tragédia silenciosa. Uma epidemia devastadora, possivelmente a peste, varreu a região com uma fúria impiedosa. Em pouco tempo, o casarão suntuoso de sua família tornou-se um mausoléu. Nicolau viu-se sozinho aos 18 anos, como um dos jovens mais ricos da província, mas com um vazio no peito que ouro nenhum poderia preencher. Enquanto seus pares gastavam fortunas em entretenimento romano, Nicolau mergulhava nas escrituras e na observação da miséria que crescia nos becos de Patara. Ele percebeu que a sua herança não era um privilégio, mas uma responsabilidade esmagadora. Ele decidiu que cada moeda de ouro deixada por seus pais serviria para aliviar a dor que ele mesmo... A história que deu origem à tradição de dar presentes não aconteceu em uma oficina colorida, mas no silêncio angustiante de uma casa em ruínas. Em Patara, um homem que outrora fora nobre perdera tudo em maus negócios, restando-lhe apenas a fome e a vergonha. Ele tinha 3 filhas em idade de casar, mas no rigoroso sistema social romano, sem um dote, essas mulheres não tinham futuro. O desespero do pai era tão profundo que ele considerava uma solução extrema: vender suas filhas para a prostituição para que a família não morresse de inanição. Nicolau, sabendo do drama, não quis humilhar o homem com uma doação pública. Em uma noite de ventos quentes, ele cobriu o rosto e caminhou
pelas saquinho de vielas moedas de ouro, escuras. que caiu Ao chegar à casa, exatamente encontrou dentro uma de uma janela meia que aberta secava e perto da arremessou lareira, um saquinho ou, de como moedas de dizem ouro outras que fontes, caiu em um sapato. exatamente Ele dentro de uma repetiu o meia ato que por 3 secava vezes, perto da lareira, garantindo o dote das menos, 3 ou, irmãs. como dizem outras No fontes, último ato, em o pai, um em sapato. vigília, Ele correu repetiu para o ato por descobrir 3 quem era o vezes, benfeitor. garantindo o dote Nicolau das o 3 fez jurar irmãs. silêncio, No pois sua último caridade ato, não era para os o pai, homens, em mas para vigília, Deus. correu O para que você descobrir faria se quem era o recebesse uma benfeitor. ajuda inesperada Nicolau no o fez momento jurar mais sombrio silêncio, de sua vida? pois sua Você caridade não era acredita que para a os caridade homens, deve ser mas sempre para Deus. silenciosa como a de O Nicolau? que você Deixe faria sua se opinião aqui recebesse nos uma ajuda comentários. Queremos inesperada saber o que no você pensa momento sobre mais esse gesto. sombrio? Nicolau deixou Patara para trás e seguiu para uma cidade Mira, maior e uma cidade politicamente mais maior e importante. politicamente mais Além da importante. conta que a liderança da Além da igreja local conta que a estava em crise liderança da após a igreja morte do local bispo estava em anterior. crise Os após a anciãos morte do decidiram que o bispo primeiro homem a anterior. entrar na Os igreja para as anciãos orações da decidiram manhã que seria o o novo primeiro bispo. homem a entrar na À luz do igreja amanhecer, para as orações Nicolau, da que mal manhã, havia chegado seria à cidade, o foi o novo primeiro a bispo. cruzar o À portal. luz do amanhecer, Ele foi aclamado ali mesmo. Nicolau, que Como mal bispo, havia sua chegado influência à cresceu. cidade, Mira foi era o um porto primeiro vital a para o cruzar o suprimento de portal. grãos que Ele alimentava foi Roma. aclamado ali Durante mesmo. uma grande Como fome, bispo, Nicolau sua convenceu os influência capitães de navios cresceu. carregados Mira de trigo era a um doarem porto uma parte vital da para o carga suprimento para o de povo grãos faminto. que alimentava Ele Roma. garantiu que, ao Durante chegarem uma ao destino grande final, fome, o peso Nicolau da carga convenceu seria os capitães de exatamente o mesmo. navios carregados de milagrosamente, trigo a assim doarem aconteceu. uma parte da Ele se carga tornou o para o protetor dos povo marinheiros. faminto. Ele Até hoje, no garantiu que, Mediterrâneo, ao chegarem dizem ao que Nicolau destino segura final, o leme durante o as peso da tempestades. carga Ele seria caminhava entre os exatamente estivadores, o mesmo. sentia o E cheiro do sal e do milagrosamente, suor, assim e não hesitava em aconteceu. usar Ele sua se tornou posição para o peitar protetor dos governadores marinheiros. gananciosos. Até hoje, Gostaria de fazer no uma pausa para Mediterrâneo, agradecer dizem imensamente que a você Nicolau que está nos segura acompanhando até o aqui. leme Sua presença é durante fundamental as para tempestades. contarmos estas Ele histórias caminhava que o entre os tempo tenta apagar. estivadores, E sentia o continue atento, cheiro do porque sal o que vamos e do revelar suor, agora é o lado e mais não intenso e hesitava em perigoso da usar vida sua deste homem. posição para O melhor peitar ainda está por vir. governadores. O céu sobre a Lícia escureceu no ano de 303. O imperador Diocleciano iniciou a grande perseguição, um esforço sistemático para erradicar o cristianismo do império. Nicolau, o bispo que não se curvava, foi um dos primeiros a ser preso. As descrições históricas nos levam a masmorras subterrâneas, onde o calor era sufocante e o ar quase irrespirável. Nicolau passou anos nessas condições. Ele não vestia veludo vermelho. Ele vestia trapos imundos. Ele foi torturado, marcado pelo ferro e pelo chicote. Muitos de seus companheiros morreram, mas Nicolau sobreviveu, tornando-se o que a igreja chamava de confessor, alguém que sofreu pela fé, mas não foi martirizado. Quando o imperador Constantino subiu ao poder e proclamou o Edito de Milão, Nicolau foi Ele saiu da prisão libertado. com os Ele cabelos saiu da brancos, prisão as com os costas cabelos curvadas brancos, e as mãos as costas trêmulas, curvadas mas com o e as espírito mãos mais trêmulas, forte do que nunca. mas com o O espírito bom mais velhinho forte que do celebramos que nunca. hoje carregava no corpo Bom as cicatrizes velhinho reais que de quem celebramos enfrentou a hoje morte para carregava no defender o corpo que as acreditava. No ano de 325, o imperador Constantino convocou o primeiro grande concílio da igreja em Niceia. Era um evento de pompa e poder. Centenas de bispos viajaram de todos os cantos do mundo romano. Nicolau estava lá, mas o clima não era de festa. O debate central era sobre a natureza de Cristo, e um homem chamado Ário defendia ideias que Nicolau considerava uma heresia destrutiva. O debate tornou-se acalorado. Nicolau, conhecido por sua compaixão, revelou um lado humano e impetuoso. Em um momento de fúria cega, ele atravessou o salão e desferiu um tapa no rosto de Ário diante de toda a assembleia. O escândalo foi total. Bater em alguém na presença do imperador era um crime gravíssimo. Nicolau foi imediatamente preso, teve suas vestes arrancadas e sua autoridade revogada.
Diz a tradição que naquela noite ele teve uma visão divina na cela que restaurou sua posição. Esse episódio humaniza Nicolau. Ele era um homem de sangue quente, que perdia a paciência e agia por impulso quando via o que considerava errado. Ele não era uma figura de porcelana. Era um homem real, com falhas e uma paixão que às vezes transbordava de forma violenta. Nicolau morreu em Mira em 6 de dezembro de 343 e seu túmulo tornou-se o centro de peregrinação mais importante do Oriente. Mas a história não terminou com seu enterro. No século XI, com a ascensão do poder islâmico na região, os cristãos do Ocidente temiam que os restos mortais do santo fossem destruídos. Marinheiros da cidade italiana de Bari organizaram uma expedição secreta que, na verdade, eles invadiram a igreja em Mira, subjugaram a igreja em Mira, e quebraram o sarcófago de mármore com marretas. O relato da época diz que um perfume de mirra emanava dos ossos de Nicolau. Eles fugiram com os restos mortais sob perseguição e os levaram para a Itália, onde construíram uma basílica monumental. Esse evento, conhecido como a Translação, transformou Nicolau em um santo europeu. Cidades como Veneza também reivindicaram parte dos ossos, gerando uma disputa de séculos. Até hoje, cientistas analisam esses restos e confirmam pertenciam a um homem do século IV, com nariz quebrado, possivelmente por um soco ou pela... A última etapa desta jornada é a mais curiosa, como o bispo barbudo de Mira se transformou no símbolo do consumo global. A resposta está na imigração e na literatura. Os colonos holandeses levaram para Nova York a tradição de Sinterklaas. No século XIX, escritores americanos como Washington Irving e Clement Clarke Moore começaram a redesenhar sua imagem. Moore escreveu o famoso poema sobre uma visita de São Nicolau, introduzindo as renas e a entrada pela chaminé. Depois, o cartunista Thomas Nast deu a ele a barriga proeminente e a oficina no Polo Norte. Finalmente, na década de 1930, a publicidade de uma famosa marca de refrigerantes padronizou o vermelho brilhante e o sorriso bonachão para uma campanha de inverno. O bispo austero, que sofreu em masmorras romanas, foi sutilmente substituído por uma figura que não julga, apenas presenteia. Mas ao olharmos para a árvore de Natal, devemos lembrar que a magia não vem de um trenó, mas da coragem de um órfão de Patara que decidiu que o seu ouro não pertenceria a ele, mas aos que não tinham esperança. A história de Nicolau de Mira nos mostra que a generosidade é mais poderosa do que qualquer fantasia. Ele sobreviveu ao tempo não por causa de roupas vermelhas, mas porque sua vida tocou a essência do que significa ser humano. A capacidade de sentir a dor do outro e agir. Mas agora eu quero saber de você. Conhecer a face real, às vezes violenta e sofrida de Nicolau, mudou sua percepção sobre o Natal? Você prefere o bispo histórico ou o bom velhinho da propaganda? Escreva aqui embaixo. Sua opinião já